Ó, pessoal, eu acabei de passar, né, um arado de disco nessa área minha aqui, em que a gente vai fazer um plantio agroflorestal nela, e o uso do arado, o uso da mecanização, né, para o preparo de solo, ele tem vários prós e contras que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo e discutir um pouco de por que eu decidi usar o arado no preparo dessa área aqui. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Machado, eu sou agrônomo e agricultor. A gente trabalha aqui no nosso sítio com a produção orgânica e agroflorestal, e aqui no nosso canal a gente compartilha conteúdo para que você também aprenda esses fundamentos para potencializar a sua produção de alimento. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já se inscreva aí no nosso canal. Então vamos lá. Essa área aqui, pessoal, ela é uma área de pastagem, né? Já tinha mais de 5 anos que a gente tirou a criação animal. Então, para início de conversa, pessoal, o que é o arado de disco, né? Para quem não conhece, o arado de disco é um implemento de preparo de solo, talvez um dos implementos mais antigos do mundo, em termos de implemento mesmo de preparar o solo. Antigamente ele era usado com tração animal, mas hoje em dia ele é arrastado pelo trator, né? Tem arado de 2 discos, 3 discos, tem até arados maiores, mas o principal papel do arado é revolver o solo. Então aí a gente começa pelo primeiro problema de se utilizar o arado. Aqui dá para a gente ver, ó, que claramente quando o arado passa no solo, ele vai tirando as camadas e ele inverte as camadas de solo. Então aqui dá para ver, ó, a toceira, ó, do capim virada para baixo. Então ele inverteu a camada de solo, ele expôs a camada de baixo. Qual que é o problema disso? Imagine que esse solo, com o tempo, ele vai criando, né, na superfície, com a deposição de material orgânico, ele vai criando uma camada mais escura, em que a gente chama de horizonte A. Essa camada mais escura, ela tem mais estrutura, ela tem mais vida, ela tem mais matéria orgânica, tem mais nutriente disponível. Quando o arado passa, ele enterra esse horizonte A, ele joga ele para o fundo, e ele pega a terra de baixo, que a gente chama de horizonte B, que seria o solo sem a matéria orgânica, e ele joga esse solo para cima. Então a gente está enterrando aqui essa camada de terra orgânica que nós conseguimos criar, matando os micro-organismos, né, perdendo os nutrientes, e a gente está expondo uma camada de solo. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, inclusive, a diferença. Essa aqui seria o horizonte B, que é a camada que está no fundo, que veio para a superfície. Ó. É um solo um pouco mais claro, é um solo que não tem tanta raiz, não tem tanta matéria orgânica, mais duro, ó. Não tem tanta estrutura física quanto o solo que estava na superfície. Então esse aqui seria nosso horizonte A. Então olha a diferença, né? Inclusive ele está mais úmido, olha a quantidade de raiz presente no horizonte A. Nós temos uma quantidade de raiz muito maior, né? Tem uma estrutura de solo diferenciada, granulada, ó. Uma atividade biológica também mais intensa, né? Até mesmo o cheiro é completamente diferente. Aqui a gente sente o cheiro de matéria orgânica fresca, de humus, e esse solo aqui praticamente não tem cheiro. Então nós enterramos isso aqui e colocamos para cima esse solo. Esse solo ele não tem vida e ele não tem estrutura. E aí o que acontece quando a gente inverte? Eu coloco um solo sem estrutura na superfície, quando vier as chuvas, a tendência é que esse solo se desfaça, que ele não tem raiz e matéria orgânica, ele vai se desfazer, e quando vier o sol ele resseca, e aí ele compacta, vira aquele solo lacrado, aquele solo duro na superfície que chega até a rachar, justamente pela falta de estrutura física, e essa estrutura ela é criada pelas raízes e pela matéria orgânica, tá certo? Então a gente coloca na superfície um solo que não está preparado para estar na superfície. Então esse é um ponto importante. O segundo dano, né, desse revolvimento de solo, a gente acelera o processo de decomposição da matéria orgânica. Então o solo aqui ele estava protegido pela vegetação, né, pelo capim. Essa matéria orgânica estava em decomposição lenta. Quando eu passo o arado, eu estou aumentando a área de contato da matéria orgânica com o oxigênio. A gente está expondo esse material. Então começa um processo de oxidação e acelera a decomposição dessa matéria orgânica, o que não é uma coisa interessante para a gente. Eu não quero queimar, né, perder essa matéria orgânica rápida. E lembrando, pessoal, que a oxidação da matéria orgânica,
ela libera carbono para a atmosfera, né? Então, quando a gente acelera esse processo de oxidação, nós estamos liberando CO2 para a atmosfera, ao contrário do que as florestas fazem, que é fixar o CO2 no solo. Então, o processo de geração está fazendo o processo inverso, né? A vegetação que estava aqui, ela captou CO2 e fixou esse CO2 no solo, e agora, quando a gente arou, a gente está expondo, oxidando a matéria orgânica e perdendo o CO2 para a atmosfera. Então, um outro prejuízo que nós temos é em relação à vida do solo, né? Então, a gente sabe que a microvida do solo ela é extremamente importante para criar um solo saudável, um solo fértil. A vida do solo ela é responsável pela decomposição da matéria orgânica, pela disponibilização dos nutrientes para as plantas, ela cria associações, inclusive, com as raízes das plantas, e quando a gente passa o arado, nós estamos expondo essa vida às intempéries, ao sol, à chuva, ao frio, ao vento. Então a gente mata a vida do solo imediatamente. Então a gente tem um prejuízo aqui na questão viva do solo. Então, um outro problema do uso do arado também é o risco de compactação do subsolo. Então, quando a gente vê, às vezes, essa camada toda revolvida, a gente acha que o solo está todo macio, mas por causa da pressão dos pneus do trator, do maquinário, e não só dos pneus, tá? O próprio arado, ele passa rasgando o solo, e tirando essa camada de cima e revolvendo, mas aonde ele passa por baixo, ele vai meio que compactando, vai apertando o solo embaixo, criando uma camada compactada embaixo. Essa compactação do subsolo ela pode trazer diversos problemas, dificultar a infiltração de água para o subsolo, dificultar a penetração das raízes, e esse acúmulo de água, essa dificuldade de infiltrar, pode criar valas de erosão com o tempo, tá certo? Então é um outro risco. Bom, então vocês devem estar se perguntando, Lucas, mas com todos esses riscos que o arado pode trazer, por que que você decidiu usar? Vamos lá. Por que que a gente utilizou aqui, pessoal? Primeiro lugar, por uma questão de agilidade. Querendo ou não, a gente tem esses prejuízos imediatos para o solo, mas o preparo do solo mecanizado ele traz uma agilidade para a gente gigantesca. Se eu tivesse que preparar essa área toda aqui manualmente, eu demoraria dias, gastaria muito tempo com mão de obra para poder fazer esse preparo. Então, acho que o ponto primordial é a agilidade. Segundo, essa área aqui é uma área que nunca foi preparada, nunca foi mecanizada, tem muitos anos que era pastagem, né? Aqui era uma pastagem de capim, e ela estava muito irregular, então com muito cupinzeiro, toco, raiz de planta, pedra. E para fazer isso manual, provavelmente a gente não ia conseguir tirar essa irregularidade. Então acaba que esse preparo imediato, ele ajuda muito a gente dar uma regularizada no terreno. Aqui vai ser um sistema de agrofloresta, mas aonde a gente vai cultivar também grãos, tubérculos, né, raízes. Então esse nivelamento vai ajudar bastante a gente a trabalhar agora com o nosso microtrator, né, com a enxada rotativa ou de forma manual. Como eu disse, essa área aqui tinha muita pedra, eu vou mostrar para vocês ali em cima. Provavelmente, se não fosse o trator com o arado, a gente não ia conseguir preparar essa área, ou ia ter que preparar ela toda manual. Então acaba que o arado, ele conseguiu, o tratorista conseguiu ir devagarzinho, né, quebrando algumas pedras, soltando outras, então a gente vai conseguir recolher esse material, essas pedras, retirar as pedras da área, e a gente ganhou um espaço grande para poder produzir. Vai me permitir a plantar determinadas culturas que eu não conseguiria plantar se eu não tivesse feito esse trabalho, principalmente nessa área de pedra. Se eu não tivesse tirado as pedras, eu ia ter que fazer um determinado sistema, com plantas mais rústicas, que tivessem a raiz mais forte, mais poderosa, se adaptasse àquela condição. Retirando as pedras e preparando o solo, me dá a condição de preparar o solo de melhor forma, fazer uma melhor adubação e poder cultivar plantas mais exigentes lá. Então a gente ganhou muito tempo para poder fazer um plantio bem feito. Nós já estamos no início da temporada de chuva. Se eu fosse preparar essa área toda manual, provavelmente a gente ia terminar o preparo, a gente já ia estar no meio da estação de chuva, então agora eu ganhei muito tempo, né? Eu consigo investir o meu tempo e a minha mão de obra em outras atividades importantes, como reunir os insumos, reunir as mudas, as sementes, né? Iniciar de fato agora o plantio da área. E junto com todos esses benefícios, eu utilizei algumas estratégias
que vão mitigar esses efeitos danosos, né? O primeiro deles foi a gente separar toda a matéria orgânica da área. Então, aqui era uma área de pastagem que a gente deixou muito tempo a braquiária tomar conta mesmo para criar uma proteção do solo, criar uma estrutura e gerar biomassa, matéria orgânica. Então nós roçamos toda a matéria orgânica da área, separamos lá em cima, fizemos um monte. Essa matéria orgânica nós vamos retornar como cobertura de solo no momento de fazer o plantio aqui. Já estamos preparados para fazer um plantio imediato. Então, talvez o pior de tudo é quando você faz esse tipo de aração e deixa esse solo exposto durante muito tempo, às intempéries, ao sol, à chuva. Então você só vai piorando os danos ao solo. Aqui a gente já está com tudo preparado, então essa semana nós já vamos terminar o preparo, fazer a cobertura e plantar o mais rápido possível para diminuir esses problemas. E aí um ponto importante, né, é que eu optei por utilizar um trator leve. Aqui na região tem vários tratoristas que têm tratores grandes e pesados. A maioria do pessoal prefere utilizar um trator grande porque ele tem mais força, ele vai fazer o serviço mais rápido. Mas eu optei aqui por um trator mais leve, tá? Mesmo que ele demore mais, mesmo que fique um pouco mais caro o preparo, mas um trator mais leve foi um Massey Ferguson, um 265. Ele é leve e vai ter menos problema, menos risco de compactação. Então, pessoal, para a gente poder concluir, o arado de disco como um implemento agrícola, ele é uma opção, ele causa todos esses prejuízos para o solo que eu mencionei, então você pode optar por usar ou não. Aqui a gente mostrou uma outra área recentemente, tem um vídeo aqui no canal da gente fazendo uma outra área de agrofloresta aqui que a gente não utilizou o arado, que é uma área de horta agroflorestal. Nós fizemos um preparo com um microtrator, mas nós já fizemos um preparo imediato, que foi preparado e plantado, então a gente não utilizou, né? Então você tem a opção de fazer um preparo até mesmo manual, com enxada, enxadão, para você reduzir esse impacto, não é necessário, mas para quem tem a disponibilidade do arado, para quem quer ganhar tempo, ganhar agilidade, é um implemento que pode sim ser utilizado, mas tomando os cuidados de você tentar reduzir ao máximo esses prejuízos. E lembrando que nós vamos fazer aqui um plantio utilizando os fundamentos agroflorestais, né? Então vem cobertura de solo, vem densidade de plantas, vem estratificação, vem sucessão ecológica, vem diversidade de espécies. Então eu optei por causar um prejuízo imediato para essa área, eu vou ter uma perda imediata, porém eu ganho tempo para fazer um plantio bem feito na área, em que eu vou consertar esses erros ao longo do tempo. Então, rapidamente, eu vou reconstruir a estrutura de solo e trazer muito mais benefícios para essa área do que na situação que ela estava antes, porque a gente vai trabalhar com plantio agroflorestal. O meu objetivo, então, não é continuar passando arado, a gente nunca mais vai entrar com arado aqui. Nós vamos fazer um plantio para poder reconstruir a fertilidade e botar essa área para produzir com os fundamentos da agrofloresta. Então, pessoal, fica a dica, né? Eu quero saber o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês já utilizaram arado, se tem pretensão de usar. Vocês podem escrever aqui nos comentários, a gente pode discutir isso nos comentários do vídeo, eu mesmo vou responder vocês. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas que gostariam de entender sobre esse assunto. Já se inscrevam aí no nosso canal e ativem as notificações aqui para você sempre ser avisado pelo YouTube dos nossos próximos vídeos. A gente se vê.